Cuidado, porque com esse vídeo talvez você fique viciado em estudar. Na aula de hoje eu vou te passar 12 passos simples para você ter mais prazer ao estudar. Pode ser inglês ou qualquer outra coisa que você queira. Porque a realidade eu sei que a maioria de nós tem a rotina muito agitada, muito corrida e às vezes acaba sentindo mais prazer em fazer outras coisas do que estudar. Mas isso só por enquanto, né? Porque a gente tá aqui pra mudar o jogo. É isso mesmo. Inclusive é a mesma coisa pro pessoal que começa a correr ou fazer exercício físico, sabe? Você já viu uma pessoa mudar de estilo de vida assim, radicalmente? Pois é, isso acontece por dois motivos. Primeiro, ela sabe da necessidade ou da urgência da implementação dessa nova atividade na vida dela. E segundo, porque ela encontrou uma forma ideal de manter o plano, de seguir com o planejamento até o final. E isso, tem tudo a ver também com o autoconhecimento. E aquela coisa, se você não aplicar as dicas que eu passar nesse vídeo, você nunca vai saber. E claro, quando a meta é alcançada, nós dobramos. Brincadeiras à parte. E antes da gente começar, já se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha e também ative o sino de notificações para você sempre receber todas as aulas e dicas aqui do canal. Já se inscreveu? Então vamos lá! 1. A importância do autocuidado. Isso aqui não é baboseira. Não tem como falar de nenhuma outra dica aqui desse vídeo se não começar por isso. Eu aprendi isso na marra. E apesar dessa dica parecer ser muito aleatória, você vai ver que faz sentido. Segura aí e vem comigo. Não adianta você ficar enfiado no trabalho ou em casa o dia inteiro com a cabeça fervendo se você não sai para se exercitar, dar uma caminhadinha, rir com o pessoal e se hidratar. Porque se você não fizer isso por muito tempo, você põe a sua saúde em risco. Aí não é nem questão de ter cabeça para estudar, querer aprender alguma coisa. Você não vai conseguir porque você vai estar bitolado. Uma hora você vai acabar pirando. E queridos, nós somos seres humanos. Entendeu? Eu não sou profissional da saúde, mas meu pai e minha mãe são professores de educação física. E eles sempre repetiram um cronograma básico, que é você conseguir dormir bem, então ter um horário para dormir, se alimentar bem, se hidratar e se manter ativo. E é claro, aqui uma caminhada de 10 minutos às vezes pode fazer muita diferença na sua rotina. Todos esses pequenos ajustes vão te colocar no eixo para você fazer o que você quiser da sua vida e ajudar a gerenciar o estresse e a ansiedade, né, gente? Porque essas duas coisas aqui... mal do século. And believe me, pode acreditar em mim, vai ser o seu bem-estar que vai ditar o sucesso e a qualidade dos seus estudos. 2. A felicidade no progresso. Essa é uma das partes que eu mais gosto de falar e de refletir. Aqui a gente vai falar um pouquinho de neurociência e o prazer envolvido no processo de aprendizagem. Você sabe como que o seu cérebro processa tudo isso? E o que a sua felicidade tem a ver com o seu processo de aprendizagem? Uma das coisas que acontece no nosso corpo quando a gente sente prazer é a liberação de dopamina. E assim, ela sinaliza para o cérebro que essa atividade que você está fazendo é prazerosa e benéfica. E a consequência disso é que nosso cérebro entende que a repetição daquela atividade vai ser boa para ele. E é basicamente isso, uma vez que você entende como você sente prazer no seu momento de estudo, isso vira um ciclo, mas um ciclo vicioso e positivo. E quais são as formas de você sentir prazer no seu momento de estudo? Bom, praticamente todas as dicas que eu vou falar aqui contribuem para isso, mas tem 3 principais. Um retorno ou feedback positivo de um professor, quando você acerta uma atividade, quando você fala bem, quando você consegue se expressar e você vê a reação positiva da outra pessoa, ou quando ela verbaliza isso pra você. E aqui pode ser um professor, uma pessoa que sabe mais que você, ou até mesmo outro estudante de inglês. Ou também pode ser pela resolução de um problema, ou seja, quando você tem uma dúvida e você consegue encontrar resposta para aquela dúvida, quando você consegue montar uma frase completa, quando você entende alguém falando inglês, enfim, quando você fica orgulhoso do seu trabalho, orgulhoso das suas habilidades no inglês. Ou também pode ser através dessa curiosidade que acaba te prendendo e você meio que entra num rabbit hole, sabe? Que é um buraco sem fim e vai explorando o mundo do inglês, encontrando soluções e aumentando assim o seu foco também no momento de estudo. E além de pensar nessa felicidade, esse prazer no seu momento de estudo, você pode pensar o que fazer antes e depois. E daí associar com coisas que você gosta de fazer. Então, antes de estudar inglês, eu vou tomar um cafezinho que eu adoro e depois eu vou assistir uma série. Ou eu vou tocar um instrumento, depois eu vou estudar inglês e depois eu vou jogar bola. Não sei, você que sabe. Porque isso vai fazer com que você fique animado antes e depois de estudar também, aumentando a probabilidade dessa liberação de dopamina te dar um empurrãozinho e te ajudar também nos estudos de inglês. Mas claro, né? Não pode estudar de qualquer jeito. 3. A influência do ambiente nos seus estudos. Um ambiente agradável de estudo, que não tenha muita distração, que seja iluminado, é o ideal. Mas eu sei que na maioria das vezes não é esse cenário que nós temos em casa. E não tem problema.
problema, a gente pode fazer alguns pequenos ajustes para chegar o mais próximo disso. Então aqui, se prepare e prepare o ambiente que você vai estar para que você possa estudar. Então vai lá, toma o seu banho, coloca a cabeça no lugar para você estar renovado e com os pensamentos um pouco mais organizados. Anote os seus compromissos em uma agenda antes de você estudar. Isso também faz muita diferença, porque você libera espaço na sua cabeça, você não precisa ficar pensando na mesma coisa o dia inteiro. Porque assim você vai ter um pouquinho mais de memória RAM, sabe? Para o seu sistema funcionar. Escolha um lugar de preferência silencioso. Se essa não for uma opção para você, use fones de ouvido para pelo menos você poder se isolar. Se você puder fechar a porta, feche. E aí você pode acender uma vela, se você gosta de vela, pegar um chazinho, um cafezinho, uma água. Tudo isso vai dar um calorzinho, um quentinho no coração. E é justamente essa sensação que também aumenta a probabilidade de você sentir prazer nos seus estudos. E quanto mais você repetir isso, mais o seu cérebro entende que isso é um padrão. E o nosso cérebro é tão organizadinho, é tão incrível que ele gosta de padrão, ele gosta de repetição. Então, criar esses hábitos em volta do seu momento de estudo é fundamental. E esse hábito de sempre ter um padrão, de se preparar e preparar o ambiente para estudar inglês é como se fosse um gatilho. Nós estamos avisando o nosso cérebro que é hora de estudar, é hora de se concentrar. E quanto mais você fizer isso a longo prazo, mais vai ser fácil do seu cérebro entrar no ritmo de estudo. E aqui você deve estar pensando, ai Camille, que preguiça, que besteira, preparar um ambiente, que frescura. Ai, você está romantizando muito o estudo. Bom, tô compartilhando o que funciona pra mim, o que eu sei que pode funcionar pra você, e basta testar. 4. Os benefícios do cérebro realizado no seu processo de aprendizagem. Vai se acostumando porque uma dica vai ligando na outra, tá? E a questão é, o que eu acabei de descrever no item anterior ajuda você a ter mais concentração, mais foco e, consequentemente, reter melhor as informações que você tem contato e você se sente muito mais criativo. Porque quando gostamos daquilo que estamos fazendo, o nosso cérebro fica mais receptivo, ele fica mais amigável, ele fica mais gente fina. E não é à toa que quando a gente está assistindo alguma coisa que a gente gosta ou se divertindo, a gente ri e sorri sem ao menos perceber. E eu espero que você se pegue dando risadas e sorrindo assistindo os vídeos aqui do canal. Então, quanto mais ativo e engajado você for nos seus estudos, maior a probabilidade de você estar concentrado, reter informação e memorizar. E quando você atinge esse estado, o que na verdade acontece é que você fica muito mais livre para ser criativo e explorar. Você perde a noção do tempo, perde a noção do que está acontecendo ao seu redor e o mais importante, você consegue continuar o seu raciocínio lógico. Você começa a se perguntar, que interessante, e se eu testar isso, se eu trocar essa palavra, e essa palavra tem a mesma pronúncia que aquela? Eu posso mudar essa palavra de lugar na frase ou eu não posso? E se eu falar desse jeito, será que rola? E todos esses questionamentos, por acompanhar o seu raciocínio lógico por mais tempo, você vai sentir a necessidade de pesquisar. Vocês estão vendo para onde a gente está indo? Eu tô. E a cada atividade que você faz, a cada dúvida que você responde, é como se você fosse subindo aquela barra de superpoderes que vai ser liberada ao final dos seus estudos. E eu fiz isso na prática e eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é meu caderno de música. Eu tenho ele, gente, há pelo menos 10 anos. Meu caderno de inglês eu não posso compartilhar com vocês porque eu nem sei se eu tenho ele mais lá na casa da minha mãe. E eu tô meio longe, né? Esse caderno de música é basicamente a conclusão de todos os meus raciocínios lógicos longos na música. Então eu tinha um caderno de rascunho, um monte de rabisco por lá, várias perguntas, e quando eu chegava numa conclusão, eu passava pra cá. Então aqui tá basicamente os meus estudos pra prova, os meus pensamentos, questão de harmonia, melodia, reharmonização, acorde, famílias, inversões. Ai, gente, amo post-it. Eu tenho muito orgulho desse caderno. Só que a questão é, melhor do que o orgulho do caderno é saber que eu sei essas coisas, que eu aprendi. Por quê? Porque eu acompanhei o meu raciocínio lógico, porque eu estava num ambiente silencioso e por isso eu consegui concentrar os meus estudos. Mas essa questão dos benefícios tem tudo a ver com as duas próximas dicas. Se liga. 5. Técnicas de aprendizado ativo. Bom, isso que eu fiz com o meu caderno de música é uma técnica de aprendizado ativo. E o que são essas técnicas? É quando você faz resumos, quando você faz esses debates internos mentais tentando encontrar soluções e se explicar o que você acabou de aprender. Pode ser sozinho, pode ser para outras pessoas, você pode ensinar as outras pessoas também. Essa é uma forma de revisar. E a internet é excelente também para você fazer isso.
seja pelos fóruns, pelos comentários de vídeos, de blogs, ou até mesmo usando a inteligência artificial. Inclusive, se você quiser uma aula completinha mostrando passo a passo como montar, organizar e manter o seu caderno de inglês, eu vou deixar a aula aqui para vocês. Mas existem várias e várias outras técnicas de aprendizado ativo, como leitura ativa, resumos, ensino mútuo, mapas mentais, visualizações, múltiplos sentidos, aprendizado baseado em soluções de problemas e muitas outras coisas. Se você quiser um vídeo completo somente sobre técnicas de aprendizado, comenta aí que eu posso fazer para vocês. Mas aqui é basicamente você ter o comportamento e a atitude de sempre estar prestando atenção e desenvolvendo o raciocínio, dando sentido às coisas enquanto você estuda. 6. As recompensas intrínsecas ao longo da vida. A sensação de realização pessoal é muito mais forte, poderosa e duradoura do que qualquer recompensa externa. Então, se você achou que eu ia falar pra você comer um chocolatinho antes ou depois de estudar, você tá errado, porque você ignorou o primeiro passo dessa aula, e eu também não acho que seja muito recomendado comer chocolate todo dia, toda hora, assim não. Meus queridos, nada melhor pro seu cérebro do que colocar a cabeça no travesseiro com aquela sensação de dever cumprido. É como se ele desse aquele check e ok, estou pronto para focar na próxima atividade, no próximo desafio. Challenge accepted. E é esse fuel, esse combustível que vai fazer você se sentir capaz de se desenvolver e aprender o que você quiser. Nossa, eu tô fazendo isso com inglês? Também posso fazer com espanhol. Também posso fazer com italiano. Tô fazendo isso com idiomas? Também posso fazer na academia. Também posso fazer na alimentação. Também posso fazer no meu relacionamento. E assim por diante. E nesse momento eu queria compartilhar com vocês quais são os benefícios de aprender um idioma a curto, médio e longo prazo. Os benefícios de curto prazo, ou seja, de alguns meses a um ano, são: melhoria nas habilidades de comunicação, não somente no inglês, aumento da confiança, ativação das áreas cognitivas do cérebro, que podem melhorar a sua memória, a concentração e as habilidades de resolução de problemas. E o que é legal dessa fase é que também ocorrem mudanças estruturais no seu cérebro por conta da plasticidade cerebral. Agora, os benefícios de médio prazo, ou seja, de 1 a 5 anos, são: melhoria na habilidade de processamento de informações, resistência ao envelhecimento cerebral e melhoria na tomada de decisões. Agora, os benefícios de longo prazo, ou seja, aqueles que acontecem depois de 5 anos falando ou estudando o idioma. Você vai sentir o aprimoramento da memória de longo prazo, melhoria na capacidade de multitarefa e no desenvolvimento da habilidade metalinguística, que é refletir sobre o próprio idioma. Interessante, né? Aprender um novo idioma é muito mais do que a comunicação em si, é saúde mental. 7. Estabeleça metas claras. Sim, precisamos ter objetivos. E apesar do inglês ser vivo e sempre ter coisas novas para aprendermos, não adianta achar que tá tudo bem fazer de qualquer jeito. Não, gente, tá longe de ser assim. Inclusive, essa semana eu escutei uma frase que me impactou bastante e eu queria compartilhar com vocês. If you can measure, you can manage. If you can measure, you can manage. Então, se você tem como mensurar, você tem como administrar. E essa é a base dessa dica. Mas claro, né, gente, não tô falando aqui que você vai ter resultado em 3 meses, porque isso daí não acontece. Não tem jeito, não tem. Nem vou comentar. Com metas bem estabelecidas, você tem um senso de progresso e de realização. E essa continuidade também contribui para essa experiência prazerosa nos estudos. Eu expliquei como você vai fazer isso em detalhes em outro vídeo. Eu vou deixar aqui. Mas basicamente o que você precisa ter são 3 coisas: um horário para estudar, com um período determinado, ou seja, quanto tempo você vai estudar, e o assunto que você irá tratar. E você sempre vai definir isso antes. Então pode ser uma semana antes, pode ser aos domingos, mas sem planejamento, essa estrutura não tem como rolar, tá? Então vem nesse vídeo aqui assistir que você não vai se arrepender. 8. Paixões individuais. Pode parecer meio louco, mas quanto mais em contato com o inglês você tiver, mais você vai se conhecer. Tanto em relação às suas dificuldades, quanto às facilidades, mas também em relação ao seu gosto pessoal. Porque uma vez que você entende o que você gosta e o que você não gosta, você pode usar essas ferramentas para te auxiliar nas suas dificuldades. Porque daí você equilibra a dificuldade com o prazer. E associando as duas coisas, você pode trabalhar várias habilidades diferentes. Então você associa uma dificuldade que você tem no inglês, seja a escuta, a fala, a leitura ou a escrita, com algo que você goste. Daí pode ser uma série, pode ser um livro, pode ser um vlog, uma banda, um artigo, o que você quiser. Que tal trabalhar o listening com histórias de terror?
se essa for sua praia, né? Ou a leitura como um conto em Paris. Você pode procurar escrever poemas em inglês se você tiver dificuldade com a escrita. Ou se preparar para dar uma entrevista em inglês, já que você é músico ou atriz, ou enfim, você está se preparando para ficar muito famoso. Eu, por exemplo, sou professora de inglês que não gostava de ler. Sim, professora que não gosta de ler. Não é o tipo de coisa que vem na sua cabeça, né? Pois é, mas foi através do inglês que eu encontrei essa paixão. Porque eu vi que eu tinha dificuldade com a leitura e eu não podia ignorar isso. E assim, eu comecei a ler Sherlock Holmes. E foi através da leitura que eu vi que eu conseguia entender muito mais do que eu achei que eu realmente entendia. E foi através de Sherlock Holmes que o inglês abriu os meus olhos para vários outros tipos de leitura. E aqui estou. 9. Variedade e desafio. Estudar a mesma coisa todos os dias é extremamente chato e maçante. E isso pode acontecer se você não estruturar e planejar os seus estudos de forma adequada. Portanto, é fundamental você pensar em variações e desafios ao longo dos seus estudos, para dar aquela apimentada. Então, sempre pensando que você tem que trabalhar as 4 habilidades no inglês, certo? Você pode trabalhá-las em dupla no primeiro momento, depois individualmente, ou as 4 ao mesmo tempo. Você pode pegar uma palavra nova, aplicar em frases diferentes, criar pelo menos 3 frases com cada palavra nova que você aprender. Mas claro, né? Aquela coisa, sempre pensando, falando, repetindo antes de escrever. Vou repetir, você precisa prestar atenção nisso. Você sempre vai pensar, falar, repetir antes de escrever. Mas veja só, eu não estou falando para você mudar de assunto drasticamente e freneticamente, meu Deus do céu, tem que ser toda hora diferente. Não é isso. É a abordagem que você usa, que você pode sempre modificar para se desafiar. Porque daí os seus estudos não vão ficar monótonos. Então, evite o tédio, estimule o seu cérebro, mas não vá atrás de coisas impossíveis. Porque se frustrar não é legal, é ladeira abaixo. 10. Autonomia e escolha. Já falamos de muitas coisas por aqui e todas elas são válidas, mas a que realmente vai fazer você deslanchar nos estudos é se você entender o seguinte: independente das suas aptidões, que são as coisas que você tem mais facilidade em fazer, em realizar, independentemente disso, a pesquisa vai te dar a liberdade que você espera no inglês. Em qualquer outro assunto também. Conhecimento, né, gente, de forma geral. Temos sempre que considerar que todos nós somos diferentes, né? O ponto de partida, meu, seu, do meu vizinho, ninguém vai sair do mesmo lugar. Afinal, somos pessoas completamente diferentes. Mas todos somos capazes, todos conseguimos desenvolver habilidades nas coisas que temos dificuldade, se tiver esforço e dedicação, certo? Certo. E você tem essa liberdade de se desenvolver, então não se acanhe. Não tenha medo de pesquisar, de encontrar ferramentas, de se jogar no mundo do inglês, de fazer anotações, de conversar com pessoas de níveis diferentes, sendo nativos ou não. Não tenha medo de tirar as suas dúvidas e de conversar com outras pessoas sobre as dúvidas que vocês têm. Se permita, tá? Então mesmo que haja erros, não saia da rota, porque o seu cérebro gosta de previsibilidade e constância. Então não sabe alguma coisa? Não, tudo bem, pesquisa e segue o jogo. Se acontecer alguma coisa de diferente, é só não desviar, seguir com o plano, pesquisar, tirar a dúvida do caminho e já era. É assim que você vai ter liberdade no inglês. Joga o medo fora. 11. Aprenda com os erros. Por que a gente acolhe as outras pessoas quando elas erram em alguma coisa, mas quando é a gente... Nossa Senhora! Por que a gente funciona desse jeito? Errar faz parte do processo de aprendizado e você não está fora dessa regra. Eu não estive, não estou, ninguém está. Então, quando você errar, sendo na escrita, sendo na compreensão auditiva, sendo na fala, ou até mesmo se você lê alguma coisa errado, é só se corrigir, leia, faça aquela atividade novamente, paz no coração e respira. Visite o erro corrigindo ou ajustando e segue o baile, segue o jogo. Superar desafios, gente, é muito gratificante. Então comece a se tratar como você trataria outra pessoa. E pode ter certeza, você vai chegar onde você quer, mas você só vai chegar lá se você se arriscar. E aí, então bora crescer juntos? 12. Exemplos inspiradores. Não é por nada não, mas eu amo acompanhar pessoas que me fazem ter mais vontade de viver, de me desenvolver como pessoa, como amiga, como esposa, como professora, ser humano, filósofa, I don't know, independentemente da fase ou momento ou situação que eu esteja. Portanto, se inspire em outras pessoas e torne isso um hábito seu. É simplesmente incrível acompanhar pessoas que já têm um hábito que você quer inserir na sua rotina, porque você se sente cada vez mais motivado. Pode ser uma pessoa que está estudando inglês agora, pode ser uma pessoa que já é fluente, pode ser uma professora,
como eu. Enfim, a brincadeira aqui é sair do seu mundo. Vamos parar de olhar pro nosso próprio umbigo e olhar pro que tá ao nosso redor. Não tem problema se inspirar na grama verde do vizinho. Você pode ir lá e perguntar pra ele o que ele fez pra grama dele ficar tão verde, assim a sua grama vai ficar verde também. E bom, guys, essas 12 dicas vão fazer com que vocês estudem de forma mais autêntica, que vocês sintam mais prazer, mas o mais importante, para que você tenha uma mente e uma visão mais tranquila sobre os estudos de inglês. Nós precisamos ser realistas, não é verdade? E você vai alcançar os seus objetivos através dessa constante dedicação e melhora no inglês. O rumo à fluência não é uma linha reta, tá? Ela faz isso aqui às vezes. Mas para ela andar, a gente tem que dar o próximo passo. E caso você queira saber o passo a passo, exatamente o que eu fiz para alcançar a fluência no inglês, eu vou deixar o link aqui embaixo do meu curso completo, que vai do nível mais básico ao mais avançado. Se você não está satisfeito com seu nível atual de inglês, esse é o seu curso. E será um prazer te acompanhar nessa jornada. E se você está pronto para dar o primeiro passo, assista essa aula aqui que eu vou te mostrar como ter, manter e organizar o seu caderno de inglês. Te espero lá. E claro, né? Bora se inscrever, dar o seu joinha e também deixar o seu comentário. Me fala aqui o que você aprendeu de novo nessa aula. Thank you so much for being here with me today, guys, and I hope to see you on the next one. Bye! Esse avião é machante.